Oi, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, visto então, nas aulas anteriores a gente já viu sobre os grupos vegetais, né? Quais são os 4 grupos vegetais, precisamos entender agora sobre os tecidos vegetais, tá ok? Então, os tecidos vegetais, eles já se sabe, né, que as células elas podem se unir formando os tecidos. Então, os tecidos, quando eles se juntam, eles formam os órgãos com funções específicas da planta. Mas antes da gente entender sobre os órgãos, né, que nesse caso aqui são chamados de órgãos vegetativos, vamos entender um pouquinho mais sobre os tecidos vegetais, tá? Então, para começar, os tecidos vegetais, eles são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da planta. Eles são de variados tipos celulares, vocês vão perceber muitos nomes diferentes, nomes que pode até parecer um pouco complicado, mas olha só, você precisa, de uma maneira geral, guardar para que servem ou de que maneira eles vão funcionar para que a planta consiga se desenvolver, consiga crescer. Então, essas células elas vão se organizar em tecidos que se classificam em 2 grupos principais, o que a gente chama de tecidos meristemáticos e os tecidos fundamentais. Os tecidos meristemáticos são tecidos com alta capacidade de diferenciação. Então, é como se comparássemos ali com as células tronco do nosso organismo, que tem a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. No caso das plantas, isso são chamados de tecidos meristemáticos. Então, a planta, para ela conseguir se desenvolver, a gente considera que esses tecidos meristemáticos vão se diferenciar em tipos de tecidos diversos para que ela consiga crescer. E os tecidos fundamentais são tecidos com uma função específica já. Então, ele não vai mais se diferenciar. Então, coloquei aqui a imagem só para vocês perceberem. Esse primeiro aqui é como se você pegasse, né, cortasse a planta e olhasse ela assim de frente. Então, essa primeira imagem aqui que está mostrando a imagem de uma raiz é um tecido meristemático primário, né? Então, ele vai se desenvolver, perceba que como que já fica diferente a quantidade de xilema que tem no primeiro e no segundo. Aqui, né, é o parênquima cortical, aqui ele já é chamado de filoderma, né? Olha só o floema no primeiro, ele está bem específico aqui nesse cantinho, do outro lado ele já alcança um espaço muito maior, então ele vai se diferenciando. E para que isso então acontece, né? Falando primeiro aqui dos tecidos meristemáticos, são tecidos embrionários, responsáveis pelo crescimento da planta e que possuem uma grande capacidade de divisão. Então, a gente divide ele também em 2 grupos principais. O meristema primário é aquele que é responsável em crescimento e em estatura da planta. Então, para a planta poder crescer contra a gravidade, no caso, né, para cima, ou contra o solo, quando a raiz precisa se aprofundar mais no solo. Então, ele é responsável por esse crescimento em estatura. Ele fica localizado no ápice do caule e na ponta da raiz. Então, aqui, a gente chama isso de gema lateral, né, que é crescimento, a gente chama sempre esses tecidos de gema, tá? É crescimento em extensão, e a gema lateral ou axilar é onde originam os ramos laterais, os galhos, né? O nó seria bem aonde nasce uma folha. Então, considera assim, aonde começa o nascimento de uma folha, mesmo que pequenininha, e o entrenó que fica a região entre uma folha e outra, tá? Então, você com certeza já deve ter escutado falar quando se tem uma plantação, por exemplo, de laranja. O que os agricultores costumam fazer? Eles cortam a parte superior da planta para impedir que ela cresça, que ela fique numa estatura, né, muito avantajada, muito alta, porque fica mais difícil de colher a laranja. Então, se ela estiver mais baixa, na hora que for colher, que as pessoas, né, os agricultores forem colher essas laranjas, fica próximo aqui da altura das mãos e mais fácil de colher. Por isso que elas ficam baixinhas. Ou mesmo para se fazer um bonsai. O bonsai, como que eles fazem? Eles vão cortar a gema apical e cortar também na raiz, para impedir que essa planta cresça. Por isso que ela sempre vai ficar em miniatura, tá? Então,
dessa maneira que eles vão agir. Então, meristemas primários são originados diretamente do embrião lá, lembra que nós falamos? Lá quando começa dentro da semente. Então, é lá que já começa um meristema primário. Fica localizado no ápice do caule, que é chamado de apical, ou lá nas raízes, que é chamado de subapical, formando esses pontos que nós chamamos de pontos vegetativos, pontos de crescimento. Então, essas gemas axilares vão estar responsáveis aí pelo crescimento de ramos, né? E se diferenciam em tecidos adultos, tá? Então, aqui nós temos uma célula do ponto vegetativo, que ela pode se diferenciar em dermatogênio, que vai formar epiderme, em periblema, que é quem forma o parênquima, né? Eu já vou explicar sobre parênquima aqui, que é um tecido de revestimento, um tecido de preenchimento, né? Desculpe, tecido de revestimento é epiderme, de revestimento é o parênquima. E o pleroma aqui, que são os tecidos vasculares, ou seja, xilema e floema, tá ok? Bom, dando continuidade então, depois desse nós temos o meristema secundário, que é responsável por esse crescimento lateral. Ele vai promover o crescimento em espessura. Imagine que uma planta comece a crescer, 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 crescer. Vai chegar um momento que se ela ficar muito grande, apenas para cima, ela vai se quebrar. Então, ela precisa de ter uma sustentação. Então, as plantas eudicotiledôneas, elas vão ter o crescimento secundário, os meristemas secundários. Plantas como as monocotiledôneas, que não vão ficar muito grandes, não tem uma estatura muito grande, ela vai ter apenas o meristema primário, tá ok? Meristema secundário é para as plantas eudicotiledôneas, que vão ser plantas de grande porte, plantas enormes. Imagina uma sequoia. Uma sequoia, um jacarandá, fica enorme, então ele precisa crescer também para as laterais. Temos dois tipos, o câmbio, que vai formar o xilema e o floema, né? E o felogênio, que tem a função de preenchimento. Então, o felogênio aqui são células que crescem para fora, seja de caule, né, da casca do caule ou mesmo da raiz, e a formação de tecido suberoso, né? Aqui eu coloquei como exemplo a cortiça, mas o tecido suberoso é a casca da planta, é a casca do caule, tá? E células também que crescem para dentro. Então, ela vai ter um crescimento para os dois lados, tanto as células que crescem para dentro da planta, como células que crescem para fora. Por isso que ela vai conseguir crescer em espessura. Não é apenas ela ir crescendo para fora, para dentro também ela vai se diferenciando. O câmbio, gente, eu já vou mostrar numa outra imagem o câmbio, é a região do cilindro central do caule e da raiz. Eles formam células para o interior, que é chamado de xilema secundário, e para o exterior é chamado de floema secundário. Produzem novas células parenquimáticas e formam os raios medulares. Então, aqui, ó, eu já quero mostrar para vocês como é que fica. Se for uma monocotiledônea, que vai ter apenas meristemas primários, a formação isso aqui é de um caule, né? Então, você cortou o caule dessa planta e a gente está olhando ela assim de lado. Nós temos a formação do procâmbio aqui, do meristema fundamental e da protoderma aqui, da parte mais da casca do caule. Então, isso daqui se diferencia para esse de baixo aqui. Percebam que esse azulzinho aqui é o xilema primário e temos um rosinha mais escuro aqui, que é chamado de floema primário. Perceba esse risquinho rosa claro aqui, é o procâmbio. E temos o córtex, né, que é toda essa região de preenchimento aqui do caule, e a epiderme, que é a casca. Quando tá se for uma monocotiledônea, ele para aqui. Aqui já parou o crescimento da planta, ela não vai conseguir mais crescer em estatura, né, não vai conseguir ficar de grande porte e nem cresce para as laterais. Se for uma planta eudicotiledônea, esse câmbio, esse procâmbio aqui vai formar esse câmbio, tá vendo esse círculozinho rosa claro aqui? A partir daqui, as células azulzinhas, né, que são o xilema, elas começam a se diferenciar e crescer para dentro. Percebam aqui na imagem de baixo? Começa a crescer para dentro. E o floema aqui, ó, que é a parte rosa mais escuro, vai indo para fora. Então, na parte da casca forma o felogênio. Esse daqui seria o floema primário. E esse azulzinho mais escuro, o xilema primário. Então, eles começam a se multiplicar para formar
o xilema secundário e o floema secundário, em forma de um círculo rosinha aqui. Percebam isso? Aqui nós temos o raio e os tecidos também de preenchimento. Tá ok? Então, no final das contas, ele fica mais ou menos como se fosse da imagem aqui, dessa última imagem aqui. Certo? Então, é assim que se formam os tecidos meristemáticos, são tecidos embrionários de formação. E os tecidos fundamentais são os tecidos fixos. Então, são tecidos de revestimento, de preenchimento, sustentação, condução e secreção. Nós separamos esses tecidos vegetais aqui, ó, em diversos tecidos diferentes. Os de revestimento, o próprio nome, né, vai falar, eles controlam as trocas com o ambiente e oferecem proteção. Então, aqui ele colocou como exemplo os da epiderme, tecidos de uma única camada, uniestratificado, eles têm função de defesa contra micro-organismo, controle na perda de água, os vacúolos grandes, dotado de anexos como cutículas, acúlios, né? Acúlios são os espinhos da rosa, pelos, escamas, hidatódios e estômatos. Então, quais seriam esses tecidos? A cutícula é um tecido de revestimento que vai impermeabilizar a planta, evitando que ela perca a água, protegendo contra o excesso de luz, contra traumas e infecções, contra fungos e bactérias, por exemplo, protegendo essa planta. Temos os acúlios. Os acúlios muita gente confunde com espinho, né? Mas qual que é a diferença do acúlio? O acúlio é o espinho da rosa. Eu não posso falar que ele é um espinho, porque espinhos são folhas modificadas. Então, como que eu vou saber se aquilo é um acúlio ou se aquilo é um espinho? Se você pegar, lógico, pela lateral, não vai furar o dedo, mas eles são fáceis de serem removidos. Empurrar com a força do seu dedo mesmo, vai conseguir retirar esses acúlios. O espinho não, o espinho é a própria folha, então tem maior dificuldade de você conseguir arrancar esse espinho. Não é só de você empurrar que ele vai sair, tá? Temos os tricomas ou pelos, que é especializado contra a perda de água da transpiração. Então, geralmente a gente encontra em plantas, né, de clima quente. Nas raízes, o tricoma aumenta a absorção da água. São aquela penugem que a gente encontra nas raízes de algumas plantas. Eles podem ser secretores, eliminando secreções oleosas, digestivas ou urticantes, né? Então, aqui, o exemplo que eu coloquei. Plantas carnívoras possuem tricomas digestivos, que é aquela baba que tem dentro da folha da planta carnívora, que na hora que a mosca entra lá dentro, isso vai digerir, né, aquele inseto ou aquela mosca para ela aproveitar da proteína daquele animal. E a urtiga, né, com certeza já deve ter ouvido falar, né, de plantas urticantes, como por exemplo a acerola. A acerola, ela produz uma urtiga que ao tocar a folha daquela planta você sente uma coceira, tá? Um outro exemplo de tricoma que eu quero dar aqui. Você com certeza já percebeu que a folha daquela plantinha violeta, bem conhecida por nós, parece que tem um pelinho, parece que ela é veludo. Aquilo são tricomas, tá? E nós temos aqui os hidatódios, que são estômatos modificados. Eles são especializados em eliminar. Enquanto os estômatos eles têm uma especialidade de permitir entrada ou saída de gases, aqui os hidatódios eles geralmente ficam na borda das plantas e vão ter essa função de liberar água. Imagine que nós vamos voltar a falar, né, aqui sobre condução de seiva, então essa água vai subindo lá da raiz e ela não para de subir. Essa água vai começar a empurrar a superfície ali dos estômatos, né, dos hidatódios, até chegar um momento que a pressão é tão grande, que acaba extravasando uma gota de água, uma gotícula de água. Então, isso é o fenômeno que a gente conhece como gutação, que forma aquele orvalho da água que a gente vê geralmente em manhãs frias, né, ou quando aconteceu uma noite mais fria na nossa região. Por último, os estômatos. Os estômatos, eles vão permitir transpiração
é diferente de gutação. Transpiração é por vapor de água. Gutação é a própria gota de água, tá? E permite também troca de gases. As suas células são únicas na epiderme que possuem clorofila. Então, o estômago visto de cima é como se fosse dois feijõezinhos assim, né? Disposto de côncavo com côncavo, dessa maneira aqui. E existe uma fenda entre um e outro que é chamado de ostíolo, tá? Sob o ostíolo há um espaço que facilita a difusão de gases. Como que isso daí vai acontecer? Cada lado aqui, né? Tá vendo que existe uma célula bem alongada aqui do estômago? Isso daqui a gente chama de células guarda. Ela é recheada aqui de potássio. Então, conforme vai aumentando ou vai se diferenciando a concentração aqui, é o que permite que ela abra ou feche para a entrada aí de gases, né? Para que ocorra a troca de gases da planta, tá ok? Mais para frente vamos falar novamente sobre isso. A periderme é o que vai revestir o caule e a raiz. É a casca, é a parte de fora, é a pele dela, né? E é formado por várias camadas de células mortas, composto de felogênio, feloderme e suber. O felogênio é o que origina todas as células da periderme, então é como se fosse a origem, né? O próprio nome já fala, gênio. Gênio aqui vem da palavra gênesis, que significa origem. Feloderme, tecido de preenchimento. Então, olha só, derme. Derme é preenchimento. E como ele armazena ar, o suber acaba funcionando como um excelente isolante térmico e protetor para a planta, para que a planta não sofra tanto com as variações de temperatura, tá ok? Bom, dito isso, nós temos também os tecidos de preenchimento. Eles podem exercer diversas funções, né? Preenchimento, o próprio nome já fala, fotossíntese e armazenamento. E a síntese quem que é responsável pela síntese, pela produção? Os parênquimas clorofilianos. Quem que vai produzir energia dessa planta? Lógico que tem que ter clorofila para poder realizar a fotossíntese. E o armazenamento, parênquimas de reserva. Então, aqui o parênquima clorofiliano. Toda vez que você ouvir a palavra clorofila, clorofiliano, são parênquimas que realizam fotossíntese, tá? Então, eles são ricos aí em cloroplastos, promovem fotossíntese. Nós temos o palissádico, que além de realizar a fotossíntese, vai filtrar o excesso de luz, e o lacunoso, que possui menos cloroplastos e permite esse arejamento. E o outro tipo de parênquima é o de reserva, que ele vai armazenar. Se ele é de reserva, ele armazena substâncias ergásticas, né? Então, a gente tem parênquimas de reserva aquífero, o nome já fala que vai reservar água. Aonde que fica essa água? Lá nos vacúolos, né, das células. Isso daí é muito presente em cactos e suculentas. Já percebeu que ela tem uma quantidade de água acima? Se você corta uma folha de uma suculenta, de uma babosa, que tem aquela, é bastante água mesmo. Temos os parênquimas de reserva aerífero, que armazena ar, então é presente em elódias, né, e aguapés para conseguir flutuar. Parênquimas de reserva amilífero, que vai armazenar amido, proteínas e óleos nos leucoplastos. Então vai estar no inhame, no cará, na mandioca, na batata e em frutas como maçã, banana e pera, tá? Eles vão armazenar essas substâncias aí. Bom, dito isso, então, quais são os tecidos de condução? Vão estar presentes em plantas vasculares, então, briófitas está fora dessa turma aqui, e confere à planta a capacidade de atingir grande porte, são aptas a viver em ambientes diversos. Então, xilema, nós vamos voltar a falar deles, tá? Conduz água e sais minerais, que é a seiva bruta, da raiz até o ápice. É constituído de células mortas e cilíndricas e ocas, forma que nem se fosse um canudinho mesmo, para permitir a passagem de água. Nós temos dois tipos de vasos lenhosos, né? Os traqueídeos, que são vasos fechados, sem lignina em algumas regiões, e temos também denominados de os elementos de vasos, né? Que são vasos abertos, onde a parede celular é ausente. Então, ele não tem parede celular. Em alguns pontos, permitindo a passagem de água com maior facilidade. Então, ele vai permitir que a água saia, passe ou entre por ele por meio das paredes, né, para as laterais. Não é só uma condução
horizontal. O floema é quem conduz a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. A direção dele, de cima para baixo, porque a fotossíntese é realizada na folha. Se ela é realizada na folha, então lógico que tem que ser da folha em direção à raiz. São elementos de tubos crivados, né? Células vivas, anucleadas e alongadas dispostas em sequência de cordões contínuos. As suas paredes se comunicam com células vizinhas. Então, ele também vai permitir essa condução de seiva lateralizada, tá? Bom, a gente depois vai falar um pouco mais sobre xilema e floema quando formos falar sobre condução de seiva. Temos, por último, aqui os tecidos de sustentação. O nome já fala, sustenta, suporte mecânico. O colênquima, que são células alongadas, irregulares, encontram-se dispostas em forma de feixes, são vivas, nucleadas e a parede com reforço de celulose. Se ele tem mais celulose, ele vai dar maior sustentação a essa planta, porque a celulose é quem vai dar uma sustentação, uma dureza. É um tecido flexível, encontrado em estruturas jovens em crescimento como o pecíolo das folhas, extremidades do caule, raízes, frutos e flores, tá? E os esclerênquima é um tecido mais rígido. Aqui, gente, olha só, o colênquima, imagine que é sempre um tecido jovem, que vai permitir um crescimento a mais. Os esclerênquima já não tem mais por que crescer, então é um tecido mais rígido, é encontrado em diversos locais da planta, né? As suas células possuem espessamento secundário nas paredes devido à impregnação de lignina. A lignina é um carboidrato rígido e impermeável, então falou que tem lignina, significa que ali já é uma estrutura paralisada, ela não vai mais crescer dali para frente. As células mais comuns do esclerênquima são as fibras e os esclerídeos. Não precisa guardar esses nomes também. Por último, pessoal, eu quero fazer um exercício com vocês que está na página 36. Olha só esse exercício 7 aqui, ó. Os pelos absorventes e os estômatos são formações do que? Ele quer saber da onde que tem a formação dos pelos absorventes e estômatos. Poxa vida, como é que eu vou saber isso? Olha só, para ser pelo absorvente, tem que estar mais externo à planta ou mais interno? Estômatos também, tem que estar mais externo à planta ou mais interno? Mais externo. Então, aonde que acontece a formação disso? Da epiderme. Então, você não tem que guardar o nome. Se você entender o processo ou aonde que se localiza isso na planta, você já consegue responder. Fazer só mais uma. O 8, da Universidade Estadual do Paraíba. As trocas gasosas ao nível das folhas ocorrem através de numerosas aberturas epidérmicas. Trocas gasosas. Acabamos de falar aqui nos slides. Nós temos os estômatos. Como é que chama esse buraquinho que há entre uma fenda de estômato e outra? Ostíolo. Então, só pode acontecer nos estíolos. Lógico que você aqui, nesse caso, você não poderia confundir nem com parênquima, célula guarda e acúlios. Não tem nada a ver esses três aqui. Poderia ficar entre estômatos e ostíolo. Então, nesse caso, para ser mais específico, o nome dessa fenda do buraquinho que fica entre um côncavo e outro do estômato é ostíolo, alternativa B. Então, para finalizar aqui, pessoal, por favor, vocês farão aí os exercícios das páginas 32, 33, 36, 38 e 39, tá ok? E na próxima aula, então, nós daremos continuidade falando sobre os órgãos vegetativos. Não deixem de estudar, procurem fazer mapas mentais, assistirem videoaulas para conseguirem entender tudo isso, são muitos nomes, mas você entendendo o processo como um todo, você já consegue se sair bem, tá ok? Até a próxima aula!